queria te perguntar, voltando para o tema de transição planetária, que você comentou da mediunidade do motorista Sim. do Táxi. táxi. Você sente que nesse período de transição mais pessoas estão desenvolvendo a mediunidade ou nascendo mediunicamente ativadas, mas ao mesmo tempo essa mediunidade está cada vez mais aflorada, mas mais incompreendida e gerando mais confusão? Porque a pessoa tem um dom que ela não sabe lidar, e aí as pessoas em volta acham que é algum tipo de distúrbio, ou acham que é loucura, ou acham que é coisa do demônio, ou acham que não é de Deus, mas é uma mediunidade, aí a pessoa começa a se medicar e aí, diagnostica errado. Porque tem até uma menina que veio aqui que a página dela é exatamente sobre isso. Você não é louco, você é médico. Eu conheço ela. Porque todo mundo fica, não, mas você tá louco, mas como? Eu tô ouvindo aqui, eu tô sentindo as coisas, tô tendo, né, revelações. Por que eu sou louco? Não, você é louco, você não estava preparado. Você acha que nesse período de transição está acontecendo esse movimento? Nós estamos vivendo um momento privilegiado, né? O que os espíritos dizem é que o povo sai na foiçada lá em cima para conseguir estar aqui nesse momento agora. O mérito com uma dificuldade maior é maior. Nós estamos vivendo um momento, eu digo sempre assim, Papai do Céu pegou todo aquele milho que não virou pipoca e vamos botar mais uma vez na panela e vamos dar mais uma chance para esse milho, com esse milho novo que está aqui, para ver se eles viram pipoca, se eles despertam, que é uma transformação, né? Uhum. O milho depois que vira pipoca não dá para desvirar pipoca, é uma mão que vai e não volta mais, né? E no meio desse caixote, muitos espíritos, até que são fora do planeta Terra, vão conseguir ascender a um mundo em regeneração. Então é por isso que nós temos tantos espíritos vindo de fora da Terra, porque é uma oportunidade e eles estão sendo contemplados com isso. E eles são um pouco melhores do que a maior parte que já está aqui. Então não é um malefício para nós. Mas, por outro lado, todo aquele milho que não virou pipoca, todas aquelas pessoas que estavam mais atordoadas, vamos dizer assim, estão tendo essa última oportunidade. Se não conseguir despertar, aí vai embora daqui para outro planeta, né? Nesse momento, o número de pessoas que vão ter mediunidade é maior, por uma benevolência. Só que é muito comum as pessoas viverem no dia a dia, acreditar muito na matéria e não querer ter problema. O número de pessoas que têm esses dons é enorme. Eu vou dizer a vocês que talvez uns 20% das pessoas que procuram a água do bem são médiuns que não trabalham. Ou porque tem medo, ou porque não tem um lugar, ou porque a família não aceita. Uhum. Só que a evolução é individual. Eu brinco sempre assim, quando chegar lá em cima e tiver São Pedro com aquele camisolão, com aquele livro grande, fala assim, então, meu filho, você foi com esses dons, o que você fez lá embaixo? Não, eu fui médico, eu fiz pós-graduação. Não, você não está entendendo. Eu não vou te dar um emprego. Eu estou te perguntando o que você evoluiu. Não, mas é que eu fiz, eu comprei, não sei o que e tal. Não, eu não vou te emprestar um dinheiro, você não está entendendo. Olha só. Você foi lá para baixo, nós demos um cronograma para você cumprir, você devia ser advogado, você podia ser engenheiro, você podia ser... O que você cresceu como pessoa? O que você fez para o próximo? Porque a gente cresce verdadeiramente quando a gente está a serviço do Mestre Jesus. Em qualquer coisa. Eu dou sempre o exemplo de duas pessoas. Eu conheci um homem que era dono de uma escola enorme. Eram várias escolas. E ele ficou meu chapa, assim. E o porteiro da escola da minha filha. O porteiro da escola da minha filha abençoava cada criança que entrava pelo portão. Era nítido de ver. A luz que ele emanava, o amor que ele colocava. Ambos estão desencarnados. Um na Terra tinha um poder econômico e um poder enorme. O outro era um homem de um salário muito mais simples. Eu aposto que ele era mais feliz na vida aqui na Terra. E eu acho que ele está no lugar mais divertido, o porteiro. Porque, mesmo numa coisa simples, ele conseguia fazer grandes sementes de carinho.
E é isso que a gente tem que fazer. Que um dia, ele quando chegou lá para São Pedro, o que você fez? Eu falei, não fiz nada não. E ele falou assim, não, mas aqui... Vários momentos quando a criança chegou, porque o papai brigou com a mamãe, você deu um sorriso para ele, colocou a mão na cabeça dele, você amparou muitas crianças. O senhor tem mérito, sim. Por favor, pode entrar. Eu acho que cada um faz essa transformação do jeito que melhor pode fazer. Quando você pergunta dos médiuns, eu penso que nós vamos ter um grande salto. Vamos ter muita gente acordando. Antes, nosso trabalho era mais solitário. A gente atendia um número menor de pessoas, era eu e Lília, e não tinham médios ajudando na Água do Bem. Hoje ela vem se tornando uma família. Mas eu vim vendo pessoas que precisavam trabalhar, precisavam gastar aquela energia, ajudar o próximo. E chega às vezes em lugares com tanta dificuldade, com tanta burocracia, e lá a gente faz as coisas com tanto carinho. E aí a gente foi abrindo esse espaço. Então hoje, quando o doutor vai trabalhar, ou antes ou depois, ele dá oportunidade para outros médiums trabalharem. Cara, é uma coisa tão legal que está vindo gente de BH, gente de Juiz de Fora, de São Paulo, do Rio, para estar com a gente. Aí você diz, poxa, por que a pessoa vai de tão longe para gastar seu dinheiro, seu combustível, para estar ajudando? Porque chega num lugar mais doce e consegue fazer aquilo de uma maneira suave. Eu acho que muitas vezes a gente vê as instituições com muita rigidez, quando a gente devia ter a flexibilidade, porque quem manda não devem ser os homens, são a espiritualidade. No plano espiritual, se nós estivermos numa mesa com 20 pessoas e na cabeceira estiver uma entidade e chegar pela porta uma entidade maior, com maior envergadura moral, o protocolo sai da cabeceira quem está no comando e senta quem está com maior envergadura moral. É assim que funciona, é natural. Ninguém fica magoado, ninguém fica chateado. Outro dia tinha uma criança com, acho que tinha 7 anos, né, Lília? E aí o doutor chegou para ela e falou assim, para Lília, assim, vem cá, esposa do André. Oi, meu anjo, estica a mão aqui para a tia. Manda uma luz rosa. E aí a criança mandou uma luz rosa. E aí a Lília tomou um susto, né? Nossa, era quente assim. Falei. E aí ele falou assim, tá bom, pode descansar. E aí ele falou assim, presta atenção. E aí ele esticou a mão dele. Um médium treinado, com uma entidade de cura, treinada, esticou a mão e aí a Lília tomou um susto. E aí ele falou, né? Então, percebeu? Não, então pode falar. A mão da criança foi uma energia maior do que a mão do André com a minha mão junto. É verdade, eu fiquei sem graça de dizer, mas não tem problema de dizer. Então nós estamos vindo com uma safra de médios que estão chegando aí de uma envergadura muito grande. E aí ele explicou, a gente não vai pedir para ela ficar na cabeceira, como ele sempre fala, porque ela está em treinamento, ela tem que se desenvolver. E ela ia ficar muito exposta aos inimigos se ela estivesse numa posição dessa. Então ela vai ficar ali. Mas o André, se pudesse, botava ela para fazer o encerramento hoje aqui. Porque é o único escudo que você pode ter. Você tem que estar... É o corrimão que você tem que seguir. Estar sempre a serviço do mestre, da melhor maneira e o mais lúcido que puder. Nós vamos ter crianças com dons incríveis. Vamos ter médicos espirituais chegando com dons incríveis. Nós temos hoje médicos com um nome muito antigo, vamos falar Dr. Bezerra de Menezes, né? Extraordinário, um ser de uma luz, de um amor. Mas nós vamos ter o aporte aqui na Terra de espíritos muito grandes. E que bom, porque é uma coisa natural. Se nós vamos começar a cada vez ter mais pessoas nascendo com mais luz, nós vamos ter condição de ter mais espíritos com mais luz. É o natural. Não vão ser espíritos mais fraquinhos. Vão ser espíritos mais alinhados com a luz. Então é um caminho natural. Então a gente pode ficar mais alegre porque médium bom era o médium antigamente. Eu acho que a gente vem sofrendo uma mudança.
Antigamente os médiums eram mais inconscientes e as pessoas que se beneficiavam da ajuda dos médiums era mais interessante. Por exemplo, um médico que vinha, às vezes, um alemão, muito comumente falava em alemão. Né? Eu vi mais que um médium que recebe médico alemão falar em alemão fluente. E você sentia, de alguma maneira, que não tinha sotaque, porque tem um jeito que a gente vê quando a pessoa fala um inglês mal falado, um alemão mal falado, um francês mal falado, né? E era muito interessante, né? Mas eu penso que a gente caminha numa direção onde cada vez mais o médium vai ter maior responsabilidade e, consequentemente, maior benefício. Porque quando você tem mais responsabilidade e você faz o dever de casa bem feitinho, você vai ter uma nota melhor. Se você ficar totalmente ausente, qual o benefício? Qual é o mérito? Você só emprestou o corpo. Foi 1 hora, 2 horas que você gastou o seu tempo. E às vezes você não fica nem cansado, porque dependendo da entidade, ela chega para atender um número grande de pessoas e quando acaba, você acabou de acordar. Não está cansado? Não pegou carga? Não aconteceu nada? Mas você não participou do brinquedo, você ficou dormindo. Eu vejo que muitas pessoas, que às vezes até nos procuram, exigem da espiritualidade ficar inconsciente e a entidade tem que vir e ser absoluta e dar o nome, dizer o que quer fazer. É muita exigência para quem está com o pires na mão, né? O médium é um grande devedor. E assim, não é... Todos nós que viemos com mediunidade, é uma oportunidade de compensarmos melhor, com maior proporção, os débitos do passado. Não é porque a gente foi fofinho ou porque deu mais sorte, é uma oportunidade, né? Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar acompanhando. Que a luz e a paz estejam com você. Até o próximo vídeo.